Bom, então vamos dar continuidade, né? Acho que já chegou um número legal de pessoas e vamos começar para não atrasar, né? Para a gente não se atrasar e nem atrasar o professor que está vindo por diante aí depois da gente. E nós fomos a primeira aula hoje, né? Já começou com geografia, olha que honra, né? Que legal, tá começando com geografia, espero que vocês gostem, tá? Então vamos nessa. E a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre população, os conceitos gerais de população e a gente também vai entrar dentro da questão de raça e etnia, tá? Que é o que está ligado diretamente com a questão de população, certo? Vamos lá. Para começar a falar um pouco de população, é necessário falar de demografia. Por que é necessário falar de demografia? A demografia ela é a ciência que estuda a população. Então, ela é a principal forma da gente trabalhar em cima da questão dos conceitos de população, trabalhar em cima do que a gente espera estudando população, o que, que a gente quer buscar estudando população. E aí a população, a demografia é a ciência que estuda a população. E a população ela começa a ser estudada a partir do século XIX, que é quando se começa a ter mais atenção sobre o que é a população, sobre qual a importância de se estudar a população a partir da demografia. E aí, nesse mapa que está sendo apresentado aí, a gente tem a população, a densidade da população no mundo, né? A distribuição da população no mundo. Nas áreas de tom mais escuro, que para mim, pelo menos que eu estou vendo aqui, é algo perto do laranja, do vermelho, os tons mais escuros, são as partes onde você tem mais uma densidade maior de pessoas. E a gente consegue observar que nessa parte aqui, ó, a gente tem uma densidade maior. E aí, qual são essa parte exatamente? Você tem muita gente ali em questão de densidade na Índia. Na Índia, por exemplo, você tem uma densidade muito grande de pessoas. Lá você já passa da casa dos bi, né? Então é uma quantidade muito, muito grande de pessoas. E aí, como diz ali, de acordo com a ONU, a cada 180 crianças nascem e 102 pessoas morrem no mundo. No entanto, isso é constante. Pode haver um aumento ou diminuição da população em função de diversos fatores, como a melhoria de condições de saúde e saneamento básico. E aí também, querendo ou não, dentro dessa conjuntura, não tem nem como não traçar esse paralelo com a realidade que a gente vive, né? A questão da Covid-19, que também vai acabar alterando as questões dos índices demográficos, né? Porque a gente tem, querendo ou não, uma quantidade bem grande, relevante, de pessoas que estão vindo a falecer, né? Então, isso é algo também a estar atento com relação a quando se estuda a população. E aí, agora a gente entra direto na questão de conceitos de população, tá? E aí a gente entra na questão do aumento da população. Ele é um dos principais fatores que muda a paisagem geográfica. Quando a gente fala de paisagem geográfica, o aumento da população ele vai alterar isso, tá? E com isso nascem os fenômenos que a gente chama de fenômenos demográficos. Que, como a gente já sabe, a demografia é uma ciência que estuda a população, né? E a gente começa pelo crescimento demográfico, que está atrelado diretamente ao crescimento vegetativo e o crescimento da população como um todo. O crescimento demográfico ele é basicamente o crescimento vegetativo, mais o cálculo das migrações, como a gente pode ver aqui. Ó. É o crescimento vegetativo e a taxa de imigração e emigração. Tá? Esse resto do cálculo aqui eu vou demonstrar um pouco depois. A gente vai ver um pouco, entre aspas, né? Um pouco de cálculo, mas o cálculo que a gente vai ver hoje ele é um cálculo elementar, tá? Dentro da geografia. A gente não tem complicadas fórmulas, tá? É apenas algo simples. O máximo que você vai usar dentro da geografia quando se diz respeito a cálculo é uma regra de 3. No máximo, isso. Então, podem ficar tranquilos. Eu também não sou bom de cálculo, então tá tudo certo. Né? Vamos nessa. E aí, quando a gente fala aqui sobre o crescimento vegetativo, mais as migrações, tá? E aí a gente tem o crescimento vegetativo em si, ele leva em consideração duas taxas, tá? A taxa de natalidade e a de mortalidade. E vamos começar, o que é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem. Só que
não é só a quantidade de pessoa que nasce. Isso por isso mesmo. É algo que a gente tem que colocar em proporção. Porque o número bruto, sem a gente colocar ele em proporção, ele é importante, mas se a gente coloca em proporção, ele tem uma relevância maior. Como assim? Se a gente coloca em proporção, a gente consegue ver mais ou menos como está o impacto desse crescimento. Como assim? Se a gente bota em proporção, a gente pega uma cidade, por exemplo, de uma cidade X, vamos pôr assim, de 9 milhões de habitantes. E você pega uma cidade de 100 mil habitantes. Tá? O nascimento de 1.000 pessoas na cidade de 9 milhões de habitantes, ele não tem uma proporção tão grande quanto na de 100 mil. Então, por isso que a importância de colocar a taxa de natalidade dentro da questão da proporção. Tá? E a taxa de natalidade aqui, ela é calculada como? É a taxa de natalidade vezes 1.000 dividido pela população total. E aí, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui que é 25. E esse símbolozinho que está do lado do 25, ele não é a porcentagem, ele é a permilagem. A permilagem, ele é um símbolo, se a gente pode dizer assim, que aí já é usando uma referência do 1.000 e não do 100 da porcentagem, certo? Por isso que está ali vezes 1.000. A mesma coisa a gente vai fazer na taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas que morrem vezes 1.000 sobre a população total. Certo? E aí a gente entra na questão do cálculo direto do crescimento vegetativo, que aí a gente tem ali o crescimento vegetativo aqui embaixo, que tem esse CVzinho aqui, igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? E aí eu coloquei esses dois números aqui de exemplo, e aí é 25 menos 10 igual a 15%. 15% não, é 15 de permilagem, né? Desculpa, 15 de permilagem. E se a gente já passa aqui para o crescimento demográfico, o crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais a taxa de imigração e a taxa de emigração. Que aí é que a gente vai saber a quantidade total de pessoas. Por quê? Porque é necessário que a gente leve em consideração a taxa de pessoas que entram de um lugar e que saem de um lugar. Porque elas também vão fazer diferença dentro da taxa do crescimento demográfico. Porque a gente tem que saber como está crescendo a nossa população. E as pessoas que entram e que saem também são relevantes. Tá? E aí a gente tem os 15% que eu coloquei do exemplo do crescimento vegetativo, mais 1% de permilagem. E a gente tem 16% de permilagem. É só um exemplo de cálculo para a gente ter a noção. Segundo o Vive aqui, não está conseguindo entender, diria dizer por que você não está conseguindo entender, que aí eu conseguiria tentar explicar melhor, não sei, se você conseguir aí, pelo comentário, dizer isso. Tiago, quer entrar por enquanto para se apresentar aí rapidinho? Já que tu voltou aí, eu acho. Já entra aí, se quiser fazer algum comentário também. Oi, pessoal, então, bom dia. Meu nome é Tiago, faço parte também da equipe de Geografia aos sábados e juntamente com a Ruda nós vamos dar algumas aulas para vocês, tá bom? Então, é muito bom e interessante a gente entender, principalmente agora, né, em questões que está sendo bastante abordada nos projetos agora que estão entrando na Câmara, em relação à questão do censo, né? Isso também entra bastante no censo. E a gente pode ver bastante isso, algumas coisas que a gente vai ser abordado nessa aula hoje. Hoje, aqui, que vão passar frequentemente nos jornais, né? Principalmente agora em relação a que o presidente tinha vetado a realização do censo, porém o STF correu atrás e acabou liberando. Então, vai ser uma coisa que vai ser bastante batida na tecla hoje, nesse ano, tá bom? E é mais ou menos só isso mesmo, a roda que eu tenho para comentar. Pode prosseguir na aula e quando não tiver alguma coisa para adicionar, aí eu falo. Peço licença. Certo, doutor? Beleza dessa parte? Beleza, Karina, eu vou explicar de novo. Só que agora de uma forma um pouquinho mais rápida para a gente não ficar. Para a gente poder avançar um pouquinho, tá?
a gente fala aí do aumento da população. O aumento da população está ligado diretamente ao crescimento demográfico. O que é o crescimento demográfico? Ele é igual ao... o crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais a taxa de imigração e emigração. Tá? E aí a gente passa o que é o crescimento vegetativo, primeiramente. Bom, o crescimento vegetativo ele leva em consideração a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Só que a gente tem que fazer um cálculozinho para conseguir chegar à taxa de natalidade e à taxa de mortalidade. A taxa de natalidade ela é os nascimentos vezes 1.000 dividido pela população. E aí eu coloquei como exemplo ali 25 de permilagem. Tá? Não é a porcentagem, como eu já falei, é a permilagem, que é por 1.000 e não por 100. E aí a gente passa para a taxa de mortalidade. É a mesma coisa da natalidade, é o número de óbitos, vezes 1.000, dividido pela população total. E aí eu coloquei embaixo 10 de permilagem. E aí, quando a gente, para definir o crescimento demográfico, a gente precisa fazer o cálculo do vegetativo antes, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A gente faz 25 menos 10 igual a 15 de permilagem. E aí, quando a gente vai fazer o crescimento demográfico, a gente passa para... Quando a gente coloca ali, né, que é a taxa, o crescimento vegetativo mais a taxa de imigração e emigração, para a taxa de imigração e emigração, na de imigração eu coloquei 2 de permilagem, como exemplo. E na taxa de emigração, 1 de permilagem. E aí a gente coloca ali, na fórmula, né? CD de crescimento demográfico é igual a 15 de permilagem, que é o crescimento vegetativo, mais 1 de permilagem, que é o 2 da taxa de imigração, menos a taxa de imigração, dá 1, e aí quando é somado 15 mais 1, dá 16. Isso dificilmente vocês vão fazer, tá? Para vestibular qualquer coisa. É só para explicar como funciona o conceito, tá? Tipo, e além de taxa de natalidade, só sei a quantidade de pessoas que nascem. A taxa de mortalidade, só sei a quantidade de pessoas que morrem. Certo? Vou dar continuidade, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode falar, que eu volto, não tem problema. E aí a gente passa para outros conceitos, tá? Que aí é o de população absoluta, que aí é o número bruto de habitantes, tá? E aí a gente tem a população relativa, que é a densidade demográfica, que aí a gente já entra em outro conceito, que é a quantidade de habitantes dividido pela área. Que aí pega, por exemplo, um determinado número X de habitantes, como no Brasil aqui, e divide pela área dele, e aí a gente vai poder ver quantas pessoas cabem, entre aspas, tá? Em 1 quilômetro quadrado, certo? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não é isso. É a quantidade de pessoas que vai ter por 1 quilômetro quadrado. E aí a gente vai ver se a gente tem uma densidade de pessoas em 1 quilômetro muito grande ou não. Isso vai variar entre 2 fatores ali. Se a gente tem uma quantidade grande de habitantes e se a gente tem uma quantidade grande de área, tá? Em alguns lugares você tem uma quantidade grande de habitantes em uma pequena área, em alguns lugares você tem uma quantidade pequena de habitantes em uma grande área. Isso varia dentro do espaço geográfico, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais um exemplo daqui a pouco. E aí a gente entra nos indicadores socioeconômicos, que aí são alguns indicadores que a gente tem estudando a população. Temos a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, tá? Que aí nesse exemplo aí, na questão da taxa de fecundidade, é levando em consideração as mulheres em tempo fértil, que por convenção é de 15 a 45. Existem casos de de mulheres que engravidam com menos de 15 e mulheres que engravidam com 45? Sim, mas por convenção é de 15 a 45. E a gente entra na expectativa de vida, que é a média de vida de uma população, tá? Que aí, isso é um indicador muito importante também, que aí vai estar relacionado diretamente à qualidade de vida, né, de uma população. Quanto melhor a qualidade de vida, maior a taxa da expectativa de vida. E a taxa de fecundidade vai ser totalmente relacionada à quantidade de pessoas que nascem, né? Se você tem uma taxa de fecundidade maior, você tem um número maior de filhos por mulher e você vai ter uma quantidade maior de pessoas que nascem, consequentemente. Mortalidade infantil é o óbito de crianças com menos de 1 ano. Isso é uma taxa que está
totalmente ligada à questão também de o quanto um país, de certa forma, ele é desenvolvido ou não. Na maioria das vezes, os países que não são tão desenvolvidos, considerados subdesenvolvidos, eles têm uma taxa de mortalidade infantil maior, tá? Porque aí tem toda uma questão de investimento em saúde, etc., para garantir que essas crianças passem de 1 ano de idade. E aí a gente tem a renda per capita, que aí é o primeiro, diretamente, o primeiro indicador econômico de fato, que aí é pegando o PIB e dividindo pela quantidade de pessoas. Esse número, ele é um pouco... Ele não demonstra com tanta realidade, tá? O nosso cenário, porque tem pessoas que ganham muito e tem pessoas que ganham nada. Então, você pode pegar uma pessoa que ganha demais e juntar com outras pessoas, pode ser que dê uma renda justa. Mas, na verdade, a gente precisa de colocar em análise também índices de desigualdade social. Também são muito importantes para a gente entender a população. E aí, como o Tiago falou, novamente, eu reitero aqui a importância do censo. O censo, ele iria, de certa forma, trazer a visibilidade para esse tipo de índice, sabe? Não só o do per capita, mas o de desigualdade social também. Arruda? Oi, fala, Tiago. Queria fazer um comentário rapidinho sobre cima disso. Isso se dá bastante também nas questões que quando você se inscreve no IFPE, no Enem, ele pergunta quantas televisões você tem, quantas geladeiras você tem em casa, justamente para pegar e tirar mais ou menos, entender mais ou menos qual é a tua renda per capita, sabe? Se no final você vai estar mentindo ou não também. Isso envolve bastante essa parte, né? E tudo isso que a Ruda está abordando nesse slide, ele também entra também no cálculo do IDH, né? Do Índice de Desenvolvimento Humano do país. Então, se alguma dessas taxas der muito alterada, isso vai diretamente afetar esse número, sabe? O IDH. Então, é bastante importante a gente entender que a geografia como ciência ela começa a abordar e ver diversos fatos para entender um só movimento, né? Então, a gente vê que a expectativa de vida, a mortalidade infantil, a renda per capita, a taxa de escolaridade, tudo isso vai afetar o desenvolvimento daquele país e também o desenvolvimento da vida do ser humano que ali habita. Justamente. Perguntaram aí o que é PIB, Brenda. PIB é o Produto Interno Bruto. É tudo que o país produz financeiramente, né? E aí, nesse caso, aí da renda per capita dividido pela quantidade de pessoas que aqui habitam. Beleza? Passar para o próximo aqui. E aí a gente entra na questão da densidade, novamente, agora de uma forma mais direta, né? Ela é obtida por meio da relação da população e a superfície do território. A população o tamanho do território que a gente tem. Quanto maior a densidade populacional do lugar, mais concentrada é a sua população. Certo? Os países mais povoados do mundo têm, em geral, áreas muito pequenas. Essa observação que tem ali. Se a gente pega ali Mônaco, Singapura, Vaticano e Malta, a gente tem uma área pequena ali, de quilômetros, tá? 2, menos do que isso, bem menos, e uma quantidade de população que também não é tão grande assim. E aí, quando a gente coloca nessa relação da população com a área, o tamanho da área, a gente tem uma quantidade muito grande de habitantes por metro quadrado, mas isso se deve ao fato de ser países muito pequenos, tá? A população não são tão grande assim. Muitos dos estados que a gente tem aqui no Brasil supera facilmente a população desses países, tá? E aí a gente tem a questão dos países populosos e dos países povoados. Qual é a diferença? Né? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? As diferenças entre os valores de população total e as necessidades demográficas são muito importantes para compreender a constituição do espaço geográfico. Novamente, é importante a gente ter essa noção para a gente poder entender o local que a gente vive, o mundo, não só a nossa realidade, mas o mundo como um todo. Os países que possuem altos valores totais de população são chamados de populosos. Um país ele pode ser populoso e não necessariamente povoado, tá? Povoado é, novamente, a relação com a densidade populacional. E os países que apresentam alta densidade demográfica são considerados países muito povoados. Como a gente viu aqui, esses países que a gente tem como exemplo, Mônaco, Singapura, Vaticano e Malta. Professor? Oi. Pode falar um pouco menos, um pouco mais devagar para eu poder... Posso. Tranquilo. Se a gente pega aí esses países, como Mônaco, Singapura, Vaticano e Malta,
a gente tem países pequenos, né? E a gente tem países que não tem uma população grande. Então, eles são povoados, mas não são populosos. Certo? Deixa eu passar aqui. E aí a gente entra dentro. Bom dia, Maria. A gente entra na questão da população no Brasil, que aí a gente vai exemplificar com a nossa realidade, né? Nada mais justo e nada mais simples da gente conseguir entender. A população do Brasil ontem, né? No site do IBGE, estava aí 213 milhões de pessoas, tá? Esse número ele vai sempre mudando. Eles colocam normalmente um timer, eu acho que é de 1 minuto, que aí o número vai aumentando, né? Da população na maioria das vezes. E aí a gente tem aqui o mapa da densidade do Brasil. Tá? Nas áreas que são mais escuras, a gente tem uma quantidade maior de número de pessoas juntas, né? E aí, como a gente pode ver, a maioria das pessoas elas se encontram mais na parte litorânea do Brasil. Mais na região norte e nordeste. No sudeste também. No sul você começa um adensamento maior em toda a parte, né? Não só na parte litorânea. E a gente tem esse dado aqui. O dado do IBGE de 2020 estima que a população brasileira é de 211 milhões, né? Isso foi um dado de 2020. Com o território do Brasil, sendo assim, a densidade demográfica seria cerca de 24,88 habitantes por quilômetro quadrado. A gente teria em 1 quilômetro quadrado, cerca de, se a gente for arredondar ali, 25 habitantes por metro quadrado. Então, com isso, a gente tem o Brasil, que é um país populoso, a gente tem bastante, mas a gente não é tão povoado assim. Tanto pelo número de ter 24 habitantes por quilômetro quadrado, e até a gente pode observar até no próprio mapa, né? Como a gente pode ver no mapa ali, boa parte do Brasil não é povoada, não temos pessoas. Isso se deve a N fatores, tá? Boa parte ali a gente tem na questão da Amazônia, por exemplo, que você tem... Como a gente está acostumado, pelo menos quem vive em cidades, de morar nessas áreas. Então, esse é o conceito, né? Da questão da densidade dentro do exemplo do Brasil, beleza? E a gente tem outro aspecto, que é o de países com superpopulação. O que são a questão de superpopulação? São países que possuem mais de 1 bilhão de habitantes. Os países que possuem mais de 1 bilhão são considerados superpopulosos. Tá? Nos países superpopulosos, há uma preocupação muito grande com a questão da demografia, pois o número de habitantes indica que um futuro próximo os recursos de subsistência humana podem ser esgotados, né? Porque a gente tem aí uma quantidade muito grande de pessoas, por mais que a gente tenha uma quantidade grande de território, como na China, por exemplo, que a gente tem uma quantidade extensa de tamanho, mas ainda assim a gente tem uma quantidade muito grande de habitantes. Na Índia a gente já tem um cenário menor. E esse aspecto de uma quantidade grande de habitantes, ele vai, acho que, além dessa questão de recursos, como a gente pode ver hoje na questão da pandemia, né? A Índia, por exemplo, ela está sofrendo bastante com a questão da pandemia, dado muitos fatores, mas um deles é a quantidade de habitantes. Se tem uma quantidade muito grande de habitantes, você vai, querendo ou não, ter problemas maiores quando se diz respeito à pandemia. E a gente consegue ver isso também nos países que hoje estão se saindo melhor, de certa forma. Por exemplo, Israel tem uma população pequena e eles já vacinaram bastante a população deles. A Inglaterra já é maior, mas também conseguiram. Os Estados Unidos, por exemplo, também está avançando bastante, mas eles é um exemplo fora da curva. Eles estão avançando muito, tem uma população grande, mas não chegam a ser uma superpopulação. Não chegam a ser países superpopulosos. Beleza? Alguma dúvida, alguém? Vou continuar. E aí a gente entra dentro de outro conceito, que é o conceito de pirâmide etária. A pirâmide etária, ela é uma forma gráfica da gente perceber a nossa população. Não só perceber, mas entender. Eu acho que ela é uma das formas mais práticas da gente conseguir entender como está a nossa população. Tá? E aí a gente tem essa pirâmide aí que já não é tanto uma pirâmide, é quase uma coxinha, né? A gente tem quase uma pirâmide em formato de coxinha. E, nossa, que fome. Mas vamos dar prosseguimento. Dentro da questão da pirâmide etária, ela é dividida por
sexo, tá? Masculino e feminino. E aí a gente consegue interpretar algumas coisas só observando a pirâmide, tá? O que é? Na base da pirâmide ali, nós temos a população jovem, que eu marquei de 0 a 19 anos. Né? Na verdade, são vários parâmetros de 5 em 5 anos, cerca de 5 em 5 anos, e a população jovem é considerada mais ou menos até a maioridade da gente, né? 18 anos, vamos colocar aqui a população jovem. No meio da pirâmide, a gente tem a população que é considerada a população de idade ativa, que é a população economicamente ativa, né? Que é classificada como economicamente ativa. A questão da elevação da população mexe muito com a economia de um país, sim. Você vai ter, querendo ou não, muitos aspectos dentro desses países que estão com uma questão grande de população. Você pode ver que os dois países que a gente tem de superpopulação, a China, por exemplo, daqui a 10 anos ou menos do que isso, vai ser a principal economia do mundo, e a Índia está em ascensão também há muito tempo já. Eles são tecnologicamente bem desenvolvidos, tá? Tem uma quantidade grande de pessoas, a ciência lá tem uma quantidade de cientistas muito grande, muito bem qualificados. Eles têm alguns problemas também, todo mundo tem, né? Então, eles também têm alguns tipos de problemas sociais, etc. também. Mas, no geral, esses dois países, esses dois exemplos de superpopulação, eles são, querendo ou não, eles têm um impacto na economia e pelo que a gente pode perceber, né, nesses dois países, são um impacto positivo, tá? É um impacto forte que faz eles alavancarem bastante a questão da economia. Agora, se isso é algo que se tem uma desigualdade muito grande, aí já é outro fator, né? Mas, de maneira geral, economicamente, do dado bruto da economia mesmo, tem um impacto muito forte. E aqui, voltando para a questão da pirâmide etária, a gente tem no meio ali a população de maneira geral, de 18 até 65 anos, que é a idade das pessoas de fato entram no mercado de trabalho, né? Que aí é a idade que a gente alcança a maioridade e que a gente chega à idade, por padrões normais, de aposentadoria, né? E no topo da pirâmide a gente tem a população idosa, tá? Que aí já é a população de 65 até mais de 100 anos, tá? Sim, ainda trabalha com o sistema de castas, sim. Isso é muito forte culturalmente no país lá, tá? É algo bem próprio, não próprio, que, querendo ou não, isso existe fenômenos parecidos em outros lugares do mundo, mas de maneira geral eles são um exemplo mais forte disso, se a gente pode dizer assim, tá? E aí, observando esses parâmetros que foi dividida a população aí, da população jovem, da população de idade ativa economicamente e a população idosa, a gente pode tirar algumas coisas disso, né? Se a gente tem uma base da pirâmide grande, a gente tem uma taxa de natalidade grande e de fecundidade também, tá? Nascendo bastante pessoas. Então, querendo ou não, isso é algo que dá para notar vendo a pirâmide. A população no meio significa que se a gente tem uma população muito grande no meio, a gente tem uma população ativa ali, que essa população ativa ela é bem importante a gente observar isso. Por quê? Essa população economicamente ativa, ela é o que é considerado que mantém as outras duas. Por quê? Se a gente pega a população jovem, de maneira geral, a população jovem não trabalha. Né? A gente tem crianças e adolescentes. Não produzem economicamente. Já na parte de cima da população idosa, eles trabalham, podem vir a trabalhar sim, mas é ali onde a gente encontra as pessoas que estão aposentadas. Né? Na questão das pessoas que estão aposentadas. Então, a aposentadoria dessas pessoas ela vai ser garantida pela população economicamente ativa, que é o pessoal que está no meio, que vai contribuir para a previdência social. E vai manter a população jovem, né? Que aí são filhos, netos, etc., que vão ser mantidos pelas pessoas economicamente ativas, tá? Deixa eu ver aqui. Da questão da estrutura da pirâmide ou do assunto da Índia que a gente estava falando, Brenda? A questão de imigração também
é a migração dentro do contexto da quantidade de pessoas, da quantidade da população. Você fala nessa questão de imigração de um país em si. Deixa eu só passar aqui. E aí, enquanto vocês vão respondendo essa questão aí para eu poder responder direito para vocês, a gente tem, por exemplo, aqui uma comparação com a pirâmide que a gente tem do Japão. O Japão, ele tem uma pirâmide bem diferente da gente, como a gente pode ver aqui, né? Eles já não estão na coxinha, infelizmente, assim, né? Poxa, já não estão mais no formato de coxinha, mas agora eles estão parecendo, não sei, uma torre, se a gente pode se dizer assim, né? Para observar. E a gente pode ver que está nascendo uma quantidade menor de pessoas, a base da pirâmide já está mais estreita. Isso não se deve à questão de qualidade de vida, isso se deve à questão de fecundidade, as pessoas não querem ter filhos. Lá é assim, eles não querem, não tem essa pretensão. E no meio da pirâmide a gente tem uma parte mais grossa, mas a gente já tem uma parte maior na questão ali já voltado próximo dos idosos. A gente tem uma quantidade muito relevante ali de 65 a 69, de 70 a 74. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem um país aí que é desenvolvido. O Japão é um país desenvolvido. Mas também o Japão ele tem a maior expectativa de vida do mundo. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas lá vivem bastante tempo, né? E por isso você vai ter aí no topo da pirâmide uma quantidade bem maior de pessoas. Claro que eles têm menos habitantes do que nós, né? Isso, tudo bem. Mas até aí eles têm, querendo ou não, uma pirâmide mais amadurecida que a gente, se a gente pode se dizer assim, né? E aí a gente tem uma taxa menor de pessoas que nascem. Consequentemente, isso vai acabar ao longo do tempo, influenciando na questão das pessoas economicamente ativas e, consequentemente, nas pessoas, nos idosos. Por quê? Vai começar a acarretar um problema de aposentadoria, por exemplo, de previdência, porque você vai ter uma quantidade pequena ou menor de pessoas economicamente ativas e vai ter uma quantidade maior de pessoas idosas que vão estar em idade de aposentadoria. E aí o Japão ele vai enfrentar, e já está enfrentando há algum tempo, alguns parâmetros dentro dessa questão da aposentadoria. São reformas, são estratégias para tentar fazer com que as pessoas consigam ainda se aposentar em idade justa e possam, sem causar problemas, né? Sem tendo de forma geral, tendo dinheiro para todo mundo. A realidade é essa. Para simplificar. Tá? Em relação de ser idosos em cima e adultos e jovens no meio, crianças embaixo, é isso mesmo. Né? Porque aí a pirâmide ela vai começar com as crianças que nascem, né? Com os adultos no meio, porque ela começa de uma forma de idade, né? Das pessoas mais novas até as mais velhas. Que aqui a gente tem no gráficozinho de 0 anos, o primeiro aqui é a base, e lá em cima de 100, certo? Quanto tempo demora para uma pirâmide mudar de forma? Até onde eu sei, tá? Não tem um parâmetro de tempo exato para isso. Isso porque são muitos fatores que influenciam. Se você tem um país economicamente, uma economia mais justa, uma distribuição de renda maior, isso pode influenciar na pirâmide. Se você tem, por exemplo, problemas de saneamento básico, problemas de desigualdade social, vai afetar na pirâmide. Se você tem, por exemplo, coronavírus, por exemplo, eu ainda não vi nada, mas provavelmente daqui a algum tempo vai começar a sair o impacto do Covid na questão da pirâmide. Por quê? A população idosa foi a população que mais sofreu com o Covid. Quanto da quantidade de pessoas que a gente perdeu no Brasil, por exemplo, das 400 mil, são idosos, estão classificados como idosos na pirâmide. Em breve a gente vai ver, né? Então, querendo ou não tem como definir exatamente um espaço de tempo que vai transicionar, mas são muitos fatores que vão influenciar nisso, certo? Deixa eu passar aqui. E aí a gente entra na questão da transição demográfica. Tá? Que aí é uma questão da gente observar a pirâmide a partir de uma perspectiva diferente. Né? Aí já dentro de uma questão de gráfico.
Ele mostra, esse gráfico que a gente está vendo aí, a evolução da taxa de mortalidade e de natalidade, em consequência ao crescimento vegetativo da população, tá? E aí isso dentro, nessa parte de baixo, nessa partezinha aqui, nas fases que a gente tem. A gente tem a primeira fase, que é a da pré-transição, que aí é de 4 a.C. até o século XVIII, tá? Que aí a gente tem uma grande taxa de natalidade e uma grande taxa de mortalidade. Já na fase 2 a gente acelera demograficamente, né? A gente começa a ter aí impactos na taxa de natalidade e de mortalidade, tá? E isso se deve ao quê? Em 1800 foi quando a gente conseguiu atingir o primeiro bilhão de pessoas no mundo. Então, querendo ou não, isso é um marco, né? Na questão da forma como a gente vê a população no mundo. E aí, na fase 1 havia muito nascimento, uma taxa de nascimento muito grande, pois, querendo ou não, a mão de obra é algo para sobreviver, né? E a gente consegue ver isso até não tão longe assim. Nos nossos avós, por exemplo, ou tataravós, etc., se tinha uma quantidade maior de filhos. Isso se deve a muitos fatores, e um deles é a quantidade de pessoas. Por exemplo, a minha família, com a quantidade de pessoas necessária para fazer a família sobreviver. Na minha família, assim, vida do interior, do Pernambuco, e os meus avós tiveram bastante filhos. Porque era um pessoal que trabalhava na roça, era um pessoal que trabalhava para sobreviver à própria família, né? Então, isso é algo que a gente vê nessa questão da aceleração a partir de 1800 até 1950. Arruda. Oi, pode falar. Só inteirando algumas coisas. A gente pode ver também que no começo no caso do ano 4 a.C., até o século XVIII, né, como a Roda falou, o crescimento vegetativo era lá embaixo, né? A taxa de mortalidade lá em cima também, consequentemente, e isso é bastante bom, bastante bom não, né? Mas é de maneira bastante interessante a gente ver que a gente vai ver que foi um período de bastante guerras, né? Isso também influencia diretamente as pirâmides etárias. Alguns países da África ainda se encontram em guerras, principalmente guerras civis, e isso a gente pode ver que influencia diretamente na sua pirâmide etária, tá bom? Então, um dos fatores que também ajudam nesse controle populacional, entre aspas, né, também é a questão das guerras, né? Quem é mais fã vai conseguir entender, quem já assistiu, tem um anime chamado Attack on Titan, que a humanidade estava entrando em extinção, e então eles viviam dentro de muralhas. Então eles acabavam fazendo expedições que sabiam que iam dar errado para diminuir a população dessa cidade, né? Então a gente pode ver que que a gente vai ver também mais na frente, que isso acaba entrando em algumas teorias populacionais, tá bom? Então, isso daí, Arruda, que eu tinha para adicionar. Pronto, como o Thiago falou aí, vou acelerar mais um pouquinho, porque o tempo da gente tá ficando curto. E aí, na fase 2, a gente tem, como o Thiago falou, as duas grandes guerras dentro dessa conjuntura, que fez diferença. Tá? E na fase 3, a gente já tem um crescimento de... como é que eu posso dizer? De indústria muito forte, de industrialização. Né? Na fase 2 ainda, desculpa. Na fase 2 a gente tem as principais revoluções industriais, e aí, querendo ou não, você vai ter mais pessoas trabalhando, né? E aí, quando a gente passa para a fase 3, a gente tem, por exemplo, a inserção direta da mulher no mercado de trabalho. Isso influencia na taxa de natalidade. As mulheres trabalhando, a consequência disso é a quantidade menor de filhos, elas já não têm, entre aspas, né, tempo para cuidar dos filhos, já outras prioridades surgem, né? E aí você já tem uma expansão maior do capitalismo na fase 3, aí basicamente uma hegemonia, e aí questão relacionada à qualidade de vida e etc. Na fase 4, que aí já é uma fase a consequência da outra, né? Na fase 4 a gente já tem uma estabilização da população. A população começa a entrar em uma parte ali linear, ela começa a ficar bem sem aumentos e nem diminuições muito agressivas de forma geral, tá? A gente observando como um todo.
E aí aqui a gente tem a transição ela dentro da questão da pirâmide, que aqui é um exemplo gráfico, tá, da pirâmide. Se fosse no estágio 1, a gente teria uma pirâmide assim, uma pirâmide de fato, com a base longa e vai encurtando bastante ao longo do passar dos anos. Isso significa o quê? Que as pessoas não têm uma qualidade de vida tão boa, por exemplo. Ela nasce bastante gente, mas as pessoas não conseguem viver tanto tempo. E aí a gente já passa para o estágio 3, a gente já tem uma alta natalidade e uma queda de mortalidade. A gente já tem uma pirâmide mais, como é que eu posso dizer? Ela vai amadurecendo mais, vai melhorando a qualidade de vida, e aí as pessoas vão vivendo mais tempo, mas ainda continua nascendo bastante gente. Já na taxa 3, a gente tem uma queda na taxa de natalidade, já começa a diminuir um pouco a quantidade de pessoas que nascem, e tem uma manutenção na baixa taxa de mortalidade. Novamente, as pessoas continuam vivendo mais tempo, e diminuiu só um pouquinho a questão da natalidade. Seria mais ou menos o que a pirâmide brasileira se encontra, mais ou menos no estágio 3. Infelizmente não é em formato de coxinha, como eu gosto, mas né, faz parte. E aí a gente tem no estágio 4, que já é aí uma taxa de natalidade e mortalidade bem menor, que aí já é mais próxima do que a gente vê no Japão, por exemplo. Tá? E aí a gente entra diretamente nas teorias demográficas, que foram quem começou a estudar a população, viu as pessoas e falou, poxa, eu preciso estudar isso. Por quê? Como? De onde veio isso, né? E aí a gente começa com o principal estudioso dessa questão das teorias demográficas, é Thomas Malthus, que era um pastor e economista inglês. Se eu não me engano, ele é considerado o primeiro economista inglês. E ele começou a ver a relação, ele começou a relacionar a quantidade de pessoas e a quantidade de recursos que a gente tem no mundo, né? Começou a traçar esse paralelo aí entre a quantidade de pessoas e de recursos. Ele alegava que a quantidade de alimento que era produzida ele não era suficiente para alimentar a quantidade de pessoas. Ia chegar um momento em que ia acontecer isso aqui, como está mostrando nessa imagem. A população e os recursos. A população ela ia passar a quantidade de recursos que a gente tem. Tá? E aí ia acontecer muitos problemas em consequência disso. Tá? Que aí é o que ele chamava de limite biológico, que aí seria quando a gente alcançaria o nosso limite, o limite de produção para alimentar a quantidade de pessoas. Certo? E aí, como a gente vê aqui, o que ele alegava? Qual era a causa dessa teoria? Era o crescimento da população. E qual seria a consequência disso? Miséria. A gente alcançaria esse fator biológico e não conseguiria alimentar as pessoas, e as pessoas começariam a morrer de fome. E qual a solução? Ele, como pastor, na época, ele alegava que para a gente resolver esse problema, era necessário sujeição moral, castidade e retardo do casamento, que seria, no caso, o sexo voltado apenas para a procriação, tá? Dentro de uma lógica de casamento, certo? Para que as pessoas, consequentemente, tivessem uma quantidade de filhos, mas que conseguissem, de fato, manter esses filhos, porque na teoria deles, se as pessoas estão casadas, de fato, elas vão conseguir manter um filho que elas vão colocar no mundo. Basicamente isso, tá? E aí, só que qual o problema disso? Ele não levou em consideração que a gente avançou bastante ao longo do tempo, né? A gente começou a ter mais tecnologicamente, que a gente começou a avançar bastante, né? E aí novas formas de produção começaram a ser desenvolvidas e, querendo ou não, a gente começou a superar isso. Existem pessoas hoje que estão em estado de miséria, sim, mas não é por falta de recurso. São outros fatores, distribuição e etc. Beleza? E aí, os que vieram depois dele, que tentaram trabalhar a teoria dele, que aí são os neomalthusianos. Que qual é a causa? O crescimento da população de países subdesenvolvidos. Tá? Focado diretamente em países subdesenvolvidos. E qual é a consequência disso? Novamente, a miséria. Né? E qual a solução? O controle de natalidade por meio do Estado. E aí o controle de natalidade por meio do Estado, ele pode acontecer de várias formas diferentes, né? Pode acontecer por questão de esterilização, por exemplo, das pessoas mais pobres, por exemplo, uma quantidade limitada de filhos, né, por pessoa, como a gente tinha, por exemplo, a política do filho único na China,
até 2014, né? Então, isso teve muita base nas teorias neomalthusianas. E, em resposta à teoria neomalthusiana e malthusiana em consequência, nós temos a teoria reformista barra marxista, porque ela leva em consideração muito as ideias de Karl Marx, tá? E qual é a causa? Por que isso foi estudado, né? Por causa da miséria dos países subdesenvolvidos. E qual a consequência da miséria dos países subdesenvolvidos? O crescimento da população. E qual seria a solução para isso? Uma distribuição de renda melhor e mais igualitária para todo mundo, e um investimento na educação, porque se as pessoas têm uma educação melhor, elas conseguem se alocar melhor, elas conseguem ter mais capital financeiro para se manter, e também capital científico e cultural para não ter filhos, para, por exemplo, usar métodos contraceptivos, beleza? Arruda, só inteirando nessa parte aí das teorias, tem uma. Vou falar bem rapidinho, que a gente já tá ficando sem tempo. É a teoria não malthusiana, né? Não, ecomalthusiana. Ela fala sobre a questão de que o aumento da população bota em risco a natureza. Então, ela vai começar a trabalhar outras questões que não estão ligadas diretamente à questão de recursos, diretamente à questão de comida, essas coisas assim. Mas sim, ela vai contar com a preservação humana. Né? A preservação humana não, preservação da natureza. Então, a gente vai ver bastante esse termo sendo trabalhado também. Se não me engano, foi trabalhado no Enem de 2019, foi 2020, tá bom? E aí, acho que para finalizar, porque a gente já não tem tanto tempo, acho que já estourou, a gente vai, se puder, só mais 5 minutinhos, que aí a gente entra no conceito de raça e etnia. Que aí a gente tem o conceito de raça, ele é um conceito biológico, tá? Ele não é um conceito... e quando a gente fala de conceito biológico, ele é um conceito que não é natural, ele não surgiu naturalmente, ele é um conceito que a biologia usa para classificar seres vivos. Tá? Para fazer uma divisão de características físicas e genéticas de seres, tá? E ele foi aplicado de forma humana para os seres humanos, acabou sendo usado de uma forma para classificar e hierarquizar as pessoas, criar uma hierarquia entre pessoas, sendo que a raça humana é a raça humana, independente das características, somos todos de uma raça só. E por consequência disso, no século XX, o conceito de raça ele começa a cair em desuso dentro das ciências sociais, que é a ciência que estuda isso de forma direta. Né? A que mais estuda, outras ciências estudam, mas as ciências sociais podemos dizer que eles são, de certa forma, os especialistas. Né? E, querendo ou não, por ser esse conceito de criar hierarquia, ele foi um conceito voltado muito para a dinâmica de dominação e violência, que justificou algumas coisas, né? Alguns comportamentos, políticas e etc., que gerou preconceito. Muito dentro dessa conjuntura de classificar e colocar em hierarquia raças diferentes. Uma consequência disso foi o darwinismo social, que trata de, como é que eu posso dizer, criar uma lógica de seleção natural dentro da humanidade, levando em consideração as raças, né? Por exemplo, as raças que tinham mais se adaptado melhor, mais desenvolvidas e etc., eram consideradas superiores. E aí, em consequência, quando a gente bota isso no papel de fato, a gente vê que, por exemplo, os países de pessoas brancas e os europeus, por exemplo, tiveram muito mais vantagem do que os negros, por exemplo, na África. Mas isso não se deve a um fator natural. Isso se deve a muitos fatores. O fator raça ele não leva em consideração o fator histórico, por exemplo, cultural, político, nada disso. Ele leva em consideração apenas o fator científico. Então, querendo ou não, isso acaba influenciando. E influenciou o darwinismo social, que foi um pensamento que acabou influenciando, por exemplo, o nazismo, por exemplo, a política preconceituosa, antissemita e etc. do nazismo, muito baseada no darwinismo social. E para passar a usar outro conceito, a gente tem o conceito de etnia, que é um conceito de ethos, que ethos do grego, tanto o etnos e o ethos, significam costume, que aí é um conjunto de tradição, língua, cultura e religião de um determinado povo. Não é só o fator físico. O fator físico ele não determina por si só uma etnia. Uma etnia são vários fatores. Uma etnia ela pode vir carregada de um fator físico, morfológico ou fenotípico, como é chamado,
Mas ele vai além disso. Ele é um conceito social que trabalha a questão de tradições de língua, cultura, religião de um determinado povo. E aí a gente entra diretamente no conceito de etnicidade, que a etnicidade ela é feita para a gente entender essas diferenças, não para a gente classificar. A gente não quer criar um etnocentrismo, a gente quer criar uma etnicidade, que é entender as diferenças, beleza? E aqui a gente tem a composição étnica do Brasil, que o IBGE ainda usa o termo raça, eles não mudaram ainda para o termo de etnia, né? E aí a gente tem, por exemplo, quando a gente coloca dentro de um gráfico a nossa população, a gente tem, por exemplo, em maioria, a gente tem os pardos, atualmente, seguido dos brancos, depois a população negra, e depois a amarela, e por último a indígena. Tá? E estão divididas ali em alguns estados onde é mais característico isso. E essa parte Tiago, tu vai falar rapidamente sobre isso ou já não tem tempo? Só vai indicar o filme para deixar como último? Eu vou indicar o filme porque eu acho que a gente só tem 1 minuto, né? Que a gente já tomou, na verdade, esses 5 minutos. Então, para vocês entenderem mais sobre a questão de conflitos étnicos, a gente recomenda aí o Hotel Ruanda. Eu acho que grande parte das pessoas já devem ter assistido esse filme. Então, ele vai falar bastante sobre a questão da guerra civil na Ruanda, né? E vocês vão poder entender melhor que a questão de conflitos étnicos e tal, coisas que a Ruda já abordou nos slides passados, tá bom? Então, eu acho que, de maneira geral, é só isso mesmo. Queria desejar a todos um bom dia. Obrigado aí pela atenção de vocês. E até a próxima, galera. Arruda? Bom, pessoal, é isso. Infelizmente acabou. Eu sei que vocês estavam gostando bastante. Estava muito bom. Mas a gente já tomou tempo aqui de vocês, do intervalo de vocês. A gente pede até desculpa, tá? Não, infelizmente não deu tempo da gente responder algumas questões, tá? Mas na próxima eu prometo que a gente vai conseguir fazer todas tudo que vai ser proposto. Sim, o material ele vai ser disponibilizado no Classroom, tá? O slide da aula de hoje. Beleza? É isso. Bom dia de estudo para vocês, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, galera.